Tá. Bom dia. Bom dia. Aqui na frente. O nome completo e seu cargo. Meu nome completo é Narayana Astra Van Amstel, concorrendo para o cargo de professor de Educação Física em Ibirama. Narayana, você tem algum documento com foto, por favor? Sim. A partir de agora, você terá 5 minutos para dar esse material, ok? Quer que eu apague a luz?
apagador é esses papéis, né? Tem lá em cima da mesa. Ah, é? Legal. Obrigado. Então eu estou pronto. Mariana, a partir de agora você terá entre 25 e 30 minutos para iniciar sua aula, ok? Então, queria começar dando um bom dia para a banca, usando um pouco do tempo da minha aula antes de começar a simular propriamente com os alunos e apresentar brevemente, explicar alguns dos direcionamentos pedagógicos que eu estabeleci no meu plano de aula. Então, eu sou o professor Dr. Narayana Srivaramistram e pensei nessa aula para disciplina de Educação Física no ensino médio e considerando que eu concorro para o cargo em Iberama, pesquisando quais são os cursos técnicos integrados de nível médio, eu vi que tinha administração, informática e também técnico em vestuário. E percebi, informática e administração são cursos relativamente coringas, entre aspas, você encontra em vários institutos federais. Mas percebi que o curso de técnico em vestuário é algo bem marcante da região, aquela proposta de quando os IFES são criados e vão escolher quais cursos vão estar na região, considerando a integração com a indústria também, pensei em já preparar uma aula de educação física que dialoga com a formação do técnico integrado em vestuário para o nível médio. Os direcionamentos pedagógicos que eu preparo nessa aula, então, o tema integração entre ensino é aquele tanto que desestabiliza o candidato no primeiro momento, porque ele é levado a pensar como ele vai apresentar esse tema. Olhando o edital, tema 66, integração entre ensino. Você vê os temas subsequentes, 67 e 68, pesquisa e extensão, que são sempre coisas apresentadas unificadamente na nossa formação nos institutos, quando a gente olha os planos de desenvolvimento institucional do Instituto Federal Catarinense, por exemplo, aparece recorrentemente ensino, pesquisa e extensão, porque poderia levar a pressupor que a aula deveria considerar pesquisa e extensão como temas muito óbvios a se tratar nessa aula. No entanto, no plano de desenvolvimento institucional do IFC, também aparece integração entre ensino na teoria e na prática, pensando uma praxis dos estudantes. Integração entre ensino na formação geral e formação técnica. E eu me afeiçoei a esse tema. Então pensei em trazer algo nesse sentido hoje. E a minha aula será conduzida, então, adotando essa lógica. Então, nesse momento, eu vou iniciar a minha simulação dos alunos, estou ciente do tempo, se iniciar a minha simulação com essa turma de educação, essa turma do curso técnico integrado em vestuário, de nível médio, na disciplina de Educação Física. No entanto, a aula pode ser tranquilamente transposta, com as devidas adaptações, também para um nível superior ou para uma discussão em outros cursos técnicos integrados desse campus. Vou iniciar nesse momento. Bom dia, turma. Eu sou o professor Amistel. Sejam bem-vindos a essa formação que vocês estão iniciando aqui em nível médio, no Instituto Federal Catarinense do campus Ibirama. Sei da dificuldade, da luta que muitos de vocês tiveram para acessar essa instituição, passaram por prova e não sei se todos vocês tiveram dúvidas na hora de escolher qual curso iriam fazer. Imagino que alguns decidiram com a ajuda dos pais, com a ajuda de amigos, ou alguns já têm uma visão mais definida do que querem para o futuro. Não se preocupem, essa faixa etária, no estado da adolescência, é comum a gente ter dúvidas, ter escolhas a se fazer. E eu vou acompanhar vocês na disciplina de Educação Física. Então estamos no primeiro momento aí do nosso curso, do primeiro ano do ensino médio. E o tema da nossa aula hoje vai ser a integração entre ensino. Vocês já devem estar percebendo que esse conector entre pressupõe que vai ser integrado uma coisa com outra, pelo menos, às vezes várias coisas vão ser integradas. Hoje a gente vai conversar então um pouco sobre esse tema. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta para vocês. Quem é que já estudou algum conteúdo na escola e pensou, eu nunca mais vou usar isso na minha vida? Vocês já passaram por muita coisa aí ao longo do fundamental, nessa trajetória de vocês. Alguns estão
aqui, né? Então, bacana, ó. Tem alguns falando, pô, professor, sinto que nunca mais vou usar máscara. Outros falando, tabela periódica, professor. Alguém das aulas de educação física, teve alguma coisa que você sentiu que não vai usar mais? Tem uns falando que não gostam de futebol aqui, nunca mais vão querer jogar. O professor só dava futebol e você não pretende usar isso na sua vida. Ok. É normal ter esse sentimento de que algo que você está aprendendo não vai ter aplicabilidade na sua vida. A gente é um ser que racionaliza muitas coisas e a gente quer sempre ver utilidade no que a gente vai usar. E vocês vão entrar agora aqui num curso técnico, então é ensino médio com uma formação também para o mundo do trabalho. E vocês podem pensar, puxa, eu quero ver mais as matérias do meu curso técnico que eu escolhi, né? Por que eu tenho que estudar tantas disciplinas da formação básica que a gente chama? História, sociologia, educação física, biologia, português. Se eu não vou usar isso quando for trabalhar na indústria do vestuário, a gente deve ver que no ensino médio, nas escolas estaduais, né, eles têm os chamados itinerários formativos, onde os alunos escolhem parte das disciplinas que vão seguir, né? E aqui no Instituto Federal Catarinense vocês estão entrando já é uma lógica diferente, a gente já tem um currículo pensado para vocês, né? Então por que a gente vai ter que ver tanto dessas disciplinas e como que a gente vai usar isso na nossa vida? São perguntas a gente se fazer. Então eu resgato assim, né? Como que a gente pode fazer com que matemática, biologia, sociologia, educação física e tantas outras possam estar de alguma forma conectadas com a educação profissional que vocês vão ter, e que vocês encontrem algum sentido nisso, que não seja algo desinteressante. Pensando aqui, vocês passam por uma formação geral obrigatória, uma educação básica, disciplinas lá que já estão discutidas desde a formação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, lá nos anos 90. A educação física é uma disciplina obrigatória, então, com raras exceções previstas em lei, vocês vão ter que fazer a minha disciplina aqui. E temos também a formação técnica, que também é prevista na legislação, que é uma formação que pode acontecer em diferentes momentos. Temos técnicos na formação subsequente, para pessoas que já terminaram os estudos do ensino médio estão fazendo agora como adultos uma formação técnica. No caso de vocês, é um ensino integrado, é o técnico integrado. Então vocês vão ter bases da formação geral e técnica. E será que é possível responder quais desses conteúdos terão relevância na vida de cada um de vocês? Considerando que a biografia de vocês varia muito, cada um tem uma história, uma trajetória, vai passar por diferentes experiências ao longo da vida. Pode ser que vocês aqui escolheram o curso técnico história porque a mãe mandou, porque o pai disse, não, esse curso técnico é bom, porque aqui na nossa região do Vale do Itajaí, o Alto Vale do Itajaí aqui em Ibirama, a gente tem a produção de manufaturas têxteis, então vocês vão conseguir se inserir no mercado de trabalho aqui em Ibirama. Pode ser que vocês sonhem ir para outras indústrias têxteis aqui de Santa Catarina, como a Hering, como a Balvin, quem sabe, né? Mas pode ser que vocês descubram que não era isso que vocês queriam, até porque vocês são muito novos ainda, estão na adolescência. Então como a gente vai saber se isso aqui vai servir para vocês na vida, né? Bom, eu gostaria de começar a pensar com vocês como era a formação para o mundo do trabalho, como era a aquisição do conhecimento em outra época. Vamos retornar aí para antes desse período moderno, antes daquela revolução industrial, que vocês já devem ter visto um pouco no fundamental. Vamos pensar ali no período medieval. Uma pessoa que ia trabalhar com alfaiataria, com corte e costura. Como que essa pessoa adquiria os conhecimentos para fazer essa profissão, A gente podia pensar aí as guildas dos alfaiates, dos costureiros, onde você entrava como um aprendiz, Você entrava provavelmente sem saber ler, escrever, fazer contas, e ia sair desse jeito também, muito provavelmente, porque você era voltado a se formar para ser um alfaiate. E o mestre daquela guilda ia te ensinar todo o processo da etapa de produção, o uso do tecido, o corte, a costura, o fechamento dos botões, a tintura, determinar o preço para se vender. Então era um conhecimento bem artesanal, artesanato.
certo sentido, né? Porque tem muito da habilidade pessoal daquele produtor, né? Nesse momento, a formação, podemos dizer que era mais voltada para o que você tinha que desempenhar e você conhecia todos os processos de produção daquilo. Mas, com o tempo, ocorreu uma fragmentação. Que fragmentação será que foi essa? Quando a gente entra aí na produção contemporânea, no período moderno, temos aí a indústria têxtil, com diversos profissionais dessa indústria têxtil que atuam em elementos bem específicos. Então você vai ter lá na fábrica uma profissional que insere o zíper, outro que faz o fechamento dos botões, né? Outro que faz a barra, que passa o elástico. Você vai ter ainda profissional que desenha as peças de roupa e estudando a moda, o que mais vai agradar o público, o que está na tendência. Tem também o profissional que vai fazer a venda, que vai pensar os preços, as ofertas, liquidações, né? Então a gente percebe que a formação, as necessidades do mercado foram se fragmentando e hoje talvez muitos dos pais, avós, bisavós de vocês aqui na região de Birama, trabalhando nessas pequenas e médias manufaturas, talvez não conheceram todo o processo de produção da indústria têxtil, né? Você é contratado ali para ficar na máquina de costura, fazendo ali um movimento repetitivo, né? Na pedaleira ali, empurra, passa o próximo tecido, empurra de novo, né? E aí, para não ficar muito chato, às vezes o gerente, o supervisor é bonzinho e fala: agora vocês vão sair, vocês estavam fazendo aqui o elástico na calça, agora vocês vão fazer o capuz, para variar um pouco, vocês entenderem todo o processo. Eles até tentam vender essa ideia de que você está dentro de todo o processo. Mas se você tenta dar uma sugestão, por exemplo, de um novo designer de moda, eles vão dizer: não, você não foi contratado para isso, você não tem estudo sobre isso. Então olha só, talvez as gerações que antecedem vocês não tenham a oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje, no curso técnico integrado em vestuário. Então valorizem essa oportunidade que vocês estão tendo, começando hoje aqui. Essa formação contemporânea acaba levando à fragmentação. Vocês talvez consigam superar um pouquinho dessa fragmentação. Vai depender do nosso esforço, como professores, como instituição, e também de vocês. Apesar de toda essa fragmentação que a gente comentou, tem algo que continua presente em todas essas funções que eu descrevi na indústria têxtil. Vamos tentar pensar qual seria essa função? Pensando, por exemplo, essa trabalhadora da indústria têxtil, né? Qual o principal instrumento de trabalho dela? Eu já dei algumas pistas ali, né? Quem acha que é a agulha? O carretel? A máquina de costura? A fita métrica? Vamos usar um pouquinho do método socrático, um filósofo da Grécia Antiga, Sócrates, que ele ia fazendo perguntas e tentando chegar a um conceito superior, né? Se eu tirar a tesoura, dá para ser costureiro ainda? Costureira? Né? Vai ficar difícil assim, mas dá para adaptar. Dá para trabalhar sem agulha? Sem fita métrica? Professor, estão falando aqui. Professor, não daria para fazer sem a máquina de costura. Mas a máquina de costura não existia há centenas de anos atrás. E faziam. Como é que eles conseguiam? O que mais tem aqui que é um instrumento de trabalho? Alguém falou aqui que é a razão, o pensamento, o raciocínio. Mas quem está por trás desse pensamento, desse raciocínio? É o ser humano, é o corpo. Vamos tirar dessa profissional a coordenação motora. Vamos tirar dela a capacidade de usar os braços e as pernas ali, produzindo. Tirar a visão dela. Tirar o raciocínio dela. Será que ela conseguia ser costureira? Vai ficar muito mais difícil do que sem esses instrumentos. Percebe que o corpo tem centralidade no nosso trabalho. E aí, se parar para pensar, em todas as profissões o corpo tem alguma centralidade. Pensando na formação de vocês aqui de técnico integrado no vestuário, tem o corpo que produz a roupa, tem o corpo que vai vestir a roupa. Então você vai ter que entender de duas coisas pelo menos. Já que está nas competências do técnico vestuário, vocês saberem supervisionar a cadeia de produção, vocês têm que saber como que é a pessoa que produz a roupa. Quais as dificuldades que ela tem na vida, o que ela precisa aprender, como que o
corpo dela se relaciona com aquela prática, por exemplo, ela tem um esforço repetitivo naqueles movimentos, ela pode escolher entre ficar em pé ou sentada. Já adianto para vocês, né? Se você tem uma profissão onde você não pode escolher se vai ficar em pé ou sentado, teu corpo vai sentir muito mais. Tá? Tem que pensar também no corpo que veste a roupa, e aí pensar nos diferentes materiais, as exigências que o mercado, as demandas das pessoas que vão usar essas roupas, né? E aí eu quero fazer uma relação com a disciplina de educação física aqui. Vocês já estão percebendo que está um pouco diferente da lógica que talvez vocês tiveram no ensino fundamental, da educação física que seria eminentemente prática. Então aqui a gente tem discussões teóricas que fundamentam, né? O corpo, a gente pensa aqui, não como uma estrutura apenas biológica, né? De gasto energético, de fisiologia. É também o corpo como uma construção social, histórica, cultural, marcado pelas condições de trabalho, pelos modos de vida, pelas práticas corporais. E aí entra aqui a educação física bem forte, pensar quais são as práticas corporais que podem entrar em toda essa contextualização do corpo, né? Também podemos pensar que o corpo vai formar, vai trazer a forma pelo qual o sujeito se relaciona com o mundo, né? É um corpo que trabalha, no caso de vocês, um corpo que estuda, que joga, né? Que se movimenta, que aprende, que pensa, que chora. É um corpo que vive. De forma que até podemos pensar as transformações do vestuário em relação a esses corpos. O professor, particularmente, gosta muito de basquete, né? Se possível, vou treinar vocês aqui em Ibirama, preparando para os jogos dos institutos federais aqui, né? Quem aqui que gosta de basquete vai querer participar? Bacana, temos alguns voluntários, legal. Olha só como eram as roupas de basquete ali nos anos 50, 60, 70, né? Roupa bem curtinha, shortinho, regata coladinha, né? Veio esse cara aqui, quem conhece esse aqui? O Michael Jordan, né? O grande campeão da NBA, 6 vezes campeão, começou a vir com uns bermudões mais longos e o pessoal começou a imitar, né? Já não está tão longo quanto aqui, né? Aqui já é o jogador Steve Nash, jogador canadense ali já dos anos 2000, 2010, já vem aquela roupa bem folgada, bem larga. Quais será que são os fenômenos culturais da indústria, do consumo, que foram mudando essa vestimenta? Frank, assim, ao vocês praticarem aqui com a gente, por exemplo, os esportes, a gente não vai ver apenas o fundamento técnico, tático, a gente tem que pensar também em coisas que estão por trás da modalidade para a gente compreender essa afinidade. Será que isso vai servir para alguma coisa para vocês durante o trabalho na indústria têxtil, caso algum de vocês sigam esse caminho? Eu não sei. Vamos fazer algumas previsões, né? E contando uma história pessoal do professor aqui, quando eu era lá adolescente, muito tempo atrás, né? Estava muito na moda que as roupas de basquete fossem bem folgadas, bem largas. Então olha como a gente evoluiu, né? Foi daqui, roupa bem grudadinha no corpo, para de repente essa roupa totalmente larga, né? E eu lembro que eu comprei um bermudão desse tamanho aqui, o meu amigo fabricava roupas de basquete, eu queria uma bermuda mais larga. Fui tentar jogar, driblar a bola por baixo da perna, a bola prendia. Não deu muito certo, né? Não era muito funcional. Por que será que essas roupas mais largas foram se popularizando? Alguém tem alguma ideia? Alguém do basquete aqui talvez? Bacana, um comentou aqui do hip hop, né? A cultura do hip hop, com aquelas roupas dos rappers, dos músicos de hip hop rap, né? Que usavam vestimentas bem largas ali. Pensando ali Eminem, 50 Cent, e eles foram influenciando, né? Até é difícil determinar se foi uma influência do basquete ou do hip hop diretamente, ou se foi um processo mútuo. Mas aí a gente percebe que tem até um intercâmbio, uma integração no ensino do hip hop, que a gente vai ver na nossa disciplina de educação física, com o basquetebol. Bacana, né? Então a gente pode pensar aqui também vestimenta da natação. Os primeiros atletas de natação dos Jogos Olímpicos, a imagem não está com tanta nitidez, até por ser uma imagem antiga, mas elas estão usando um vestidinho, né, que cobria o traje de banho delas, até porque tinha uma questão de pudor, de não deixar o corpo feminino exposto de uma forma que considerava inadequada para a moral daquela época. Né? Pensa como era tentar quebrar um recorde, ser mais rápido a natação nesse esporte de marca, né? De chegar mais rápido, quem chega primeiro na piscina do outro lado, com um vestido tendo que ser puxado, né? As coisas foram mudando. E aí hoje, olha só,
essa matéria do UOL, né, os maiôs criados pelo Speedo, né, em que os atletas reduziam o atrito do corpo com a água, dos pelos, né, de forma que eles conseguiam nadar mais rápido, projetado lá pela Speedo, por alguma pessoa da área do vestuário que conhecia de natação e percebeu uma lacuna. Ficou tão mais rápido os atletas de natação que esse traje acabou sendo banido. E quem quebrou o recorde lá nos Jogos Olímpicos de natação com esse maiô, o recorde foi removido, né? Podemos pensar em outros casos, ali, tênis de basquete, que aumenta a impulsão, também foi proibido, né? Então percebe que há integrações entre o ensino que vocês vão ter na formação técnica, no caso aqui com a minha disciplina de educação física, né? Eu tentarei fazer essa ponte aqui para vocês. E espero que vocês também estabeleçam correlações. E agora pensando numa atividade, para vocês fixarem comigo essa ideia da integração entre ensino, se recebessem, né, se vocês recebessem, hipoteticamente, do supervisor de vocês na indústria têxtil, a tarefa de desenvolver roupas para um atleta PCD, né, uma pessoa com deficiência, né, já contextualizando, o professor também é uma pessoa com deficiência. Eu sou um autista com nível de suporte 1. Tá? Mas pensando em um atleta PCD que talvez tenha uma deficiência física de amputação do membro inferior, ou de paralisia dos membros inferiores, cadeirante, se vocês recebessem essa missão, que conhecimentos vocês precisam acessar? É fácil pensarmos na formação técnica, mas vamos tentar dialogar também com a formação básica, quais conhecimentos vocês precisam acessar? Então eu vou usar um pouco do quadro aqui. Tá? Vamos pensar aqui o corpo. Corpo de um atleta PCD. Tá? Quais disciplinas a gente vai ter na nossa formação básica? Quem já deu uma olhada no site do curso, talvez até viu o PPC, né? Ah, professor, vai ter física. Legal. Vai ter português. O que mais? Ah, educação física, né? Tem que falar, óbvio. Tem educação física. Artes trabalha com o corpo também? Certeza. O que mais? Ah, professor, não é só língua portuguesa, também tem um idioma estrangeiro agora no ensino médio, né? Beleza, vamos colocar aqui, tem inglês também. Ou espanhol, a depender do que você escolheu. O que mais? Sociologia, estão conhecendo agora no ensino médio, mas já sabem um pouquinho, né? Já tiveram algumas discussões em história, geografia, né? A sociologia, aliás, o professor é doutor em sociologia também. Educação física, mas também sou doutor em sociologia. O que mais a gente pode ter? História. Biologia, bacana. Vocês foram citando os nomes das disciplinas que a gente tem. Bacana, aí está muito fácil, né? Já sei que vocês têm alguma ideia, mas para além disso, o que vocês acham da área de artes, por exemplo, que é importante a gente operacionalizar? Que conhecimento de artes a gente tem que acessar ao projetar roupas para um atleta PCD? Se, por exemplo, for a vestimenta da equipe, né, quais são os emblemas, o jogo de cores que eles querem transmitir, tá? Podem até saber como que era representado na arte as pessoas com deficiência ao longo da história, como a gente quer representar hoje. Vamos ver os atletas PCD só com coitadinhos, como, que bonito que ele faz esporte, quer mostrar garra, luta, heroísmo, força, combate. Tá? Pensando aí na física, já dei algumas pistas, né? Então ali comentou, né? Questão do atrito, transmissão de calor, né?
questões térmicas. Podemos dar um investimento que ajuda com isso? Ou proteção contra incidência de raios solares, legal. Língua portuguesa, professor, o que tem a ver com corpo e PCD? Poxa, se você está ali na produção do vestuário, você não tem que saber fazer relatórios, ter uma comunicação adequada. Eu estou dando a ideia. O que vocês acham? Vocês concordam? Ah, e agora o colega falou, né? O inglês, né? É um idioma que está sendo muito exigido nos tempos atuais. Antigamente era latim, depois a indústria da moda teve muito francês, né? Hoje é o inglês, quem sabe, com o crescimento da indústria têxtil da China, né? A maior produtora de roupa do mundo, vai crescer, talvez o mandarim, não sabemos. Biologia, puxa, esse corpo, essa anatomia desse corpo, é uma das coisas básicas para a gente saber. E a história? Vamos pensar na história das pessoas com deficiência, como era o acesso delas ao esporte, quando que elas começaram a poder participar de uma competição internacional, né, os Jogos Paralímpicos, quem sabe como começou? Ah, legal. Então percebam que vários desses conhecimentos integram a noção de corpo. Quer dizer então que o que vai integrar o nosso curso é corpo, professor? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu estou fazendo essa integração com vocês aqui agora, para mostrar que talvez, quando vocês receberem uma demanda, atuando como técnicos, vocês têm que articular, num instante, tudo isso aqui ao mesmo tempo, pessoal. Tá? Não é fácil, mas a gente vai ter tempo para trabalhar isso juntos. Tá? E aí quero enfatizar com vocês, né, que os problemas reais não vão se apresentar fragmentados para vocês, desde o início. Então a gente tem até no nosso curso aqui, técnico e vestuário, a disciplina Projetos Integradores. Né? Nem sempre nem sempre ao longo da história ela foi realizada da forma mais eficiente. Já trabalhei em escola pública, colégio estadual, que a integração do curso técnico chegava a supervisora, né, do curso ali de administração e falava: olha, professor, você da educação física vai fazer um evento de esportes, os meus alunos de português vão fazer um jornalzinho da disciplina, né? Os alunos de biologia vão pensar qual é o sistema energético usado ali no futebol, e é isso. Já havia determinado o que eu tinha que fazer. Aqui eu estou pensando em outra proposta com vocês, caso a gente vai trabalhar com isso no projeto integrador. Estou pensando na educação física, a gente já faz uma articulação desses saberes. Compreender então que esse corpo exige articulação de diferentes saberes, ok? E que a formação geral e a formação técnica de vocês vai levar a uma formação integral. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia dessa integração entre ensino. Tá? Lembre-se, a realidade não é fragmentada. Ainda que vocês escolheram esse curso técnico específico, as coisas poderão tomar caminhos mais complexos ao longo da vida de vocês. E aí por isso que a integração é a base da nossa formação. Não se limita a isso, tá, gente? Quando a gente vai falar de integração entre ensino, podemos pensar também da pesquisa e extensão. Então quando vocês voltarem depois do intervalo ali, que vocês vão para o recreio, né? Podemos falar assim? Não, vocês já estão maiores, vamos falar que é intervalo, né? Quando vocês voltarem, a gente vai continuar um pouco para falar como que a gente trabalha o ensino com a pesquisa e extensão aqui no Instituto. Essa extensão aí, vocês já devem pensar, o que é isso, né? Já conheceram quando vocês entram naquele IFC? Está ali um monte de atividade. Taekwondo, aberta à comunidade, as inscrições. Está ali o curso de design de moda, preparando, ajudando roupas para levar para pessoas que estão necessitando. Né? Essa é um pouco da extensão e a pesquisa que vai ser exigida de vocês. Enfim, pessoal, estou muito satisfeito nesse começo com vocês. Muito feliz com essa turma que inicia. Espero que a gente possa trabalhar bem junto. Alguém tem alguma pergunta para esse primeiro momento? Não? Tá tranquilo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, André. A partir de agora você terá 5 minutos para fazer o primeiro material, certo? Obrigado, gente. Cheguei 9 horas, 11h48. Dizem que as pessoas que são entrevistadas para emprego, próximo do horário do almoço, tem uma avaliação mais difícil. Porque o avaliador já está com fome, já quer almoçar, já está cansado. Espero que eu tenha conseguido fazer algo palatável, agradável para vocês aí nesse horário.
feliz, que eu lembro que quando eu estava na graduação, o pessoal sempre brincava, o professor tem doutorado e não sabe montar o data show. Então, com esse concurso aqui, já vi que sou capaz, já tenho essa competência, essa habilidade, que não estava no meu currículo, mas consegui usar. Pode ficar comigo. Obrigado. Obrigada. Tchau. Boa sorte. Tem um cabo aqui, não sei se é seu. É verdade, é verdade. Eu acho que o apagador também é, não é? Não, não. Obrigado. É óbvio. Boa sorte. Obrigado. Obrigado.